Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thalita. Nesse canal eu gravo vlogs da minha rotina, da minha vida como cristã, mãe, esposa, CLT. Mas tem uma parte que eu mostro muito pra vocês que é sobre as minhas leituras dentro do meu cotidiano. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, não é um vlog, mas neste vídeo eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu fiz no primeiro semestre desse ano. Não foram muitos os livros, mas de certa forma, dentro da minha realidade, foram até bastantes, assim, eu trabalho fora, sou mãe, enfim, tenho muitas atribuições, mas eu me esforço ao máximo para encaixar a leitura dentro da minha rotina. Os livros são variados, eu tenho livros de teologia, eu tenho literatura inglesa, enfim, ficção, livros mais voltados para minha área de formação, que é a educação, e aí nesses vários temas eu resolvi separar eles aqui e vou comentar pra vocês o que eu achei de cada leitura. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Uma Vida Vasta, Como Suas Limitações São a Bênção, da Ashley Hales. Esse livro, sem dúvidas, assim, foi uma das melhores leituras que eu fiz. Eu fiz em janeiro desse ano. Eu até coloquei aqui, ó, li do dia 1 até o dia 6 de janeiro. Mas você consegue ler ele em menos tempo, porque é uma leitura muito fluida, muito fácil de entender. E basicamente a autora, ela fala sobre como as nossas limitações são uma bênção. Ela fala sobre... Imagina só, a gente vive em um mundo onde tudo é possível, onde a gente tem acesso fácil a tudo aquilo que a gente quer. E se não tivesse nenhuma barreira, né? Imagina como é que vai ser. E aí ela fala que na verdade isso é um perigo, porque essa limitação que o Senhor coloca nas nossas vidas, ela na verdade serve como uma proteção. Então a gente precisa enxergar as limitações que o Senhor coloca à nossa volta como de fato uma bênção, porque a gente realmente vai estar no centro da vontade do Senhor e a gente vai viver exatamente aquilo que Ele quer para nós. Claro, a gente precisa ter esse entendimento, porque a gente muitas pessoas não têm esse entendimento, né? Que é o Senhor que realmente controla todas as coisas, que o mundo está nas mãos dele. Muita gente não tem esse entendimento, mas a gente, enquanto cristão, precisa ter esse entendimento de que Cristo, ele controla todas as coisas estão sobre o seu domínio, e nisso a gente precisa descansar. Então ela faz um convite ao deleite, à contemplação da bondade do Senhor, realmente ao descanso. E aí ela fala sobre o uso de redes sociais, sobre escapes que a gente acaba arrumando para tentar estar bem, e muitas vezes a gente só precisa parar e realmente viver o processo. Mesmo que ele seja difícil, mas a gente precisa realmente estar ali presente enfim, naquilo que o Senhor nos colocou, seja ele bom ou seja ele ruim, para que a gente realmente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu acho que esse livro é um livro que com certeza eu quero reler. Ele, assim, é um 10 de 10 pra mim, e é um livro, assim, que é a cara de início de ano, sabe? Que é realmente pra você se recolocar de volta no eixo, você parar pra realmente aprender a desfrutar do descanso do Senhor, que não é uma distração, né? Existe uma diferença entre distração e descanso, e ela deixa isso muito claro, né? Muitas vezes a gente se refugia nas redes sociais pra tentar maquiar um sofrimento, uma situação, enfim, ruim, mas ela nos convida realmente a descansar no Senhor, e isso é bem diferente. Então eu acho que a leitura é muito válida e, assim, eu amei. Super tranquilo de ler, super facinho. Mas ela me lembra muito o Liturgia do Ordinário. Assim, acho que é um pouco parecido. Tem uma proposta bem parecida. Gostei bastante. Bom, o segundo livro que eu quero compartilhar com vocês é do John Mark Comer, que é o Praticando um Caminho. Esteja com Jesus, torne-se como ele, se fala e faça como ele fez. Esse livro ele é muito interessante, porque ele é meio que dividido em duas partes. Primeiro, ele tem um panorama bem teológico sobre como foi a vida de Jesus, como as coisas funcionavam naquele tempo, no que diz respeito ao discipulado, a como o mestre era visto. Então, ele traz um apanhado geral. Eu aprendi muita coisa no que diz respeito à questão teológica mesmo, cultural da época. E aí ele nos chama realmente a não apenas se dizer cristão e ter conhecimento da Bíblia, mas a de fato colocar isso em prática, a ser alguém que segue os passos de Jesus, que fez como ele fez, que andou como ele andou. Então é muito interessante, assim, é realmente um confronto. Ele traz muito a ideia de que o discipulado, ele não o discipulado em si, ele não é um substantivo, ele é um verbo.
Então é você realmente fazer algo, é estar vivendo, é realmente praticando, né? Como o próprio nome diz, praticando o caminho. Então realmente é algo muito do fazer. Então eu gostei bastante dessa leitura. E a segunda parte do livro é algo mais prático. Então é como se fosse um livro assim mais, né, de autoajuda, no final das contas. Mas ele traz questões práticas sobre, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês só pelo sumário, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Então, por exemplo, ele fala aqui, né? Sendo aprendiz de Jesus, fazer o que ele fez, se tornar como ele, enfim, tudo essa questão mais teológica. E aí no final, ele coloca, né, sobre regra de vida. E aí como, né? Como fazer tudo isso que ele fala? Como colocar em prática? E aí ele dá algumas ideias sobre o uso de rede social também, sobre oração, enfim, sobre muitas coisas relacionadas a como colocar em prática aquilo que ele fala durante o livro inteiro. Então, gostei bastante, sim. Teologia boa, gostei muito. Bom, saindo um pouco dessa esfera, assim, teológica, eu vou para a área de educação, que é a minha área de formação. Sou pedagoga, sou pós-graduanda em educação cristã clássica, atuo em uma escola cristã clássica e estou, assim, estudando bastante sobre o assunto, e um dos livros que eu comprei foi esse da editora Trinitas, que é o Mudando Mente de Corações. É um livro, assim, muito introdutório. Ele não é tão aprofundado no assunto da educação clássica, mas ele traz um panorama geral. Então, assim, é um livro muito introdutório, vale a pena a leitura, mas ele, assim, é o ponto de partida. Então, ele fala muito sobre como era a educação na Grécia Antiga, né, o que tinha de interessante, o que tinha de bom, como ela foi evoluindo ao longo dos tempos, mas que houve, de fato, decadência. E aí ele traz o contraponto de como funciona a educação moderna e do caos que é. E ele fala também que não existe educação neutra, que tipo de educação os pais vão dar para os seus filhos. Na verdade, é um livro muito mais voltado para pais, né? Mais um alerta para os pais que acham que as escolas ditas cristãs por aí, talvez elas não sejam, né? Talvez seja aí um cavalo de Troia. Então, é bem legal, assim, bem bacana. Traz um panorama geral de como era a educação antes, do que está agora, e aí de qual é o ideal, né? Então, é uma leitura obrigatória para pais, mas é realmente algo muito introdutório no que diz respeito à educação clássica, tá? Mas ele fala sobre a educação clássica. Bom, indo pro romance, né, saindo aí também da área de teologia e da área de educação, o meu queridinho, o meu romance da era vitoriana, mais maravilhoso de todos os tempos, Jane Eyre. Li aqui pelo Clássicos da editora Zahar. Maravilhoso, gente. Ai, é uma leitura assim que eu parava e eu ficava assim, suspirando e refletindo. Eu lembro de ter chorado muito, logo no começo do livro, no diálogo em que a personagem principal tem uma conversa com a sua amiga. Várias vezes eu chorei, né? Primeiro, eu fiquei muito tocada quando ela tá muito revoltada com o que acontece com a amiga dela, e a amiga dela traz muito assim, isso, sabe? O sofrimento, a vida é isso. Você vai fazer o quê? Você vai contender com Deus? Foi assim, uma tapa na minha cara. E depois eu choro muito no diálogo que elas têm. Eu não, assim, eu vou trazer spoiler, mas não é nada demais, assim, é bem no começo da história. Então, enfim, quando a amiga está no leito de morte, assim, aquele diálogo me fez me debulhar em lágrimas. Gente, isso aqui se passou, esse volume de páginas, assim, nem parecia, sabe? Porque eu queria ler cada vez mais e mais e mais, e não no intuito de querer acabar logo, mas de querer saber o que é que ia acontecer, e a evolução, o crescimento, né? Porque ela começa criança e vai crescendo, então a gente vai acompanhando o crescimento, né? É um romance de formação, e a gente vai acompanhando o crescimento da personagem, e, minha gente, é assim, é maravilhoso. Com certeza é um livro para se ler de tempos em tempos, e vai ficar aqui de herança para a Antonella, minha filha. Bom, continuando, o próximo livro que eu li, que eu reli na realidade, Deus no Banco dos Réus, de C.S. Lewis, que é um dos meus autores favoritos, e eu gosto muito desse texto. Ele é bem riscadinho, assim, ele é bem marcado, porque eu gosto muito dele. Assim, eu sempre lia e conversava, assim, muito com meu marido sobre. Foi um livro que a gente leu juntos, assim, conversamos bastante sobre. E tem duas coisas que eu gosto muito dele. Primeiro, a apologética, como ele defende a fé, como ele rebate críticos da fé cristã.
E aí eu chego à conclusão que todo ateu é burro, porque eu acho que quanto mais você se aprofunda, mais você vê que Deus de fato existe. Ele não precisa ser provado cientificamente, mas eu acho que o conhecimento profundo da palavra, inclusive de leitura de autores humanos mesmo, né, que não foram inspirados por Deus, como Deus ele é revelado. E um dos capítulos que eu gosto, puxando esse gancho, né, da leitura de textos seculares, é quando ele fala sobre o mito, sobre como essas histórias humanas mesmo, elas ampliam o nosso imaginário e como isso enriquece mesmo, né? Eu acho que para a igreja brasileira, especialmente nos dias de hoje, falta muito isso, falta esse aguçamento do nosso intelecto, sabe? Então, eu acho que ele traz muito esse confronto, assim, esse desejo de você realmente querer conhecer mais, não só da sua própria fé por meio da palavra, que é o principal, que é tudo, né? Isso é o suficiente, ela se basta, a palavra de Deus, ela é suficiente. Mas eu acho que quando a gente se depara também com grandes textos, com grandes clássicos, inclusive do próprio Lewis, né? Que ele teve a genialidade de escrever as Crônicas de Nárnia, o quanto isso realmente contribui para um intelecto maduro. E eu acho que Deus, ele quer isso da gente também, sabe? Então eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos. E, enfim, maravilhoso. Nem parece, né, que Lewis foi ateu, enfim. Ele defende tão bem, é um apologeta aqui nesse livro tão ferrenho que nem parece que ele foi ateu um dia. Na verdade, parece porque ele, de certa forma, ele sabe com quem ele tá falando, né? Porque ele já foi ateu um dia, então ele sabe muito bem quais são os pensamentos que se passam na cabeça de um ateu, porque ele já foi em algum momento da vida dele. Bom, o outro é sobre a educação de filhos, da Ginger Hubbard, acho que é assim que fala, que é o nome Faça Contar até 3. O olhar de uma mãe sobre a disciplina orientada ao coração. Gostei bastante. Tem algumas ressalvas, especialmente sobre a palmada. Calma, eu concordo sim com a palmada, mas não tão cedo quanto ela sugere, sabe? Ela fala aqui sobre palmada com crianças que ainda são bebês, 10 meses. Fiquei meio... Mas assim, no geral, a essência do livro fala basicamente que a educação, a disciplina, a correção, ela precisa ser uma admoestação. Ela precisa ser guiada pela luz da palavra e não pelas suas emoções. Então, não faz sentido você bater no seu filho porque você está com raiva porque ele não fez algo que você desejaria. Na verdade, você está pecando, né? E ela fala muito isso, sobre o filho entender que o que ele fez foi pecado e que ele vai receber uma disciplina. E não ele vai receber, na verdade, a frustração da mãe, né? Porque... enfim, vai acabar que a criança tá pecando e a mãe tá pecando também, e aí vai ser aquele lá totalmente desordenado. Então a mãe precisa estar cheia dos frutos do Espírito Santo para que ela possa educar seu filho realmente à luz da palavra de Deus e corrigi-lo de maneira assertiva, guiada pelo Espírito Santo. Bom, estamos acabando. Próximo livro é do reverendo Emílio Garofalo Neto, meu pregador brasileiro vivo, né, contemporâneo, que eu mais gosto. O que eu amo no escrito do Emílio são os comentários que ele faz na nota de rodapé. Eu acho que, assim, são hilários. Ele consegue conversar com ele mesmo, com aquilo que ele escreve. E, assim, eu tirei boas risadas, sabe? Não que o livro seja engraçado, mas os comentários que ele coloca, assim, eu acho muito genial. Gostei bastante desse texto. Ele fala sobre a história de Sansão, do começo ao fim. E aí... como ele faz nas pregações, né? Tem até pregação sobre isso aqui. Como ele consegue falar sobre a história da redenção, de certa forma, nas histórias que ele conta. Gostei muito, achei bacana, assim, os títulos dos capítulos são muito bons. Estamos acabando. Só tô ficando aqui meio afobada. Próximo livro é As 7 Leis do Ensino, de John Milton Gregory. É um livro também sobre educação. Esse livro é muito antigo, mas essa impressão da editora Trinitas, ela tem um apêndice onde ela coloca algumas sugestões. O autor basicamente fala sobre como ensinar, como você realmente é um professor que não apenas passa um conteúdo por passar, mas ele fala sobre planejamento, sobre a importância do professor dominar aquilo que ele ensina, como dominar a turma, a importância de revisar o conteúdo dado, enfim. Ele traz muitas informações pertinentes. E essa edição aqui específica traz algumas questões práticas. Tem alguns quadros aqui
que ajudam bastante você a entender, né? E aí ele fala sobre... enfim, fica bem legal. E aí eu acho a edição muito bonita. Tem muitas imagens, assim, que embelezam. Eu acho que a editora Trinitas é uma das editoras, assim, que mais faz, que mais imprime livros belos. Assim, a capa é bonita, tudo é bonito. As ilustrações de dentro são bonitas. Eu gosto bastante. E aí, gente, o último livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, na verdade, eu li pelo aplicativo do Kindle. Eu não tenho Kindle, eu tenho um tablet, e no tablet eu tenho o aplicativo do Kindle, e aí eu leio por ele, e aí eu amei esse livro, que eu deveria ter lido há muito tempo atrás. Eita, saiu da capa aqui, deixa eu voltar. Que é o de Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Esse livro, ele é muito especial. É um livro, assim, que merece uma releitura sempre, assim. Porque, primeiro que ela conta, né, os sofrimentos que ela passou na vida dela. Acho que todo mundo conhece Elizabeth Elliot e sabe que ela foi casada 3 vezes. E os 2 primeiros maridos morreram de forma muito trágicas, né? O primeiro ainda mais trágico, porque ele foi assassinado, e o segundo morreu de câncer. E aí o terceiro marido foi com quem ela passou boa parte da vida, enfim, viveram juntos por mais tempo. E eu gosto desse livro porque ele me trouxe uma lição prática, que é um jargão que ela fala, que ela repete ao longo do livro, que é o faça a próxima coisa. Então, diante de grandes sofrimentos, ela não parou, ela não desistiu, ela foi fazendo as coisas. E aí tem uma parte do livro que ela é questionada pela sogra, pela primeira sogra, e a sogra questiona, né? Como é que você está fazendo as coisas que você tem que fazer diante de um sofrimento? É como se você estivesse guardando, ressentindo aquele sentimento de tristeza, e você simplesmente segue a vida. E aí ela fala sobre a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é uma paz que realmente não faz sentido na vista humana, né? O evangelho é loucura para aqueles que não entendem. Então ela simplesmente faz aquilo que precisa ser feito. Isso foi um confronto muito grande para mim, porque muitas vezes a gente se vê estagnado diante do sofrimento e a gente não faz nada. E no início do livro ela fala que Deus espera que a gente faça alguma coisa. Então você fazer algo, você fazer a próxima coisa, é uma forma de glorificar a Deus. E eu gosto muito do livro também porque é um livro muito lindo, onde ela traz muitas referenciais, assim. Ela traz poemas, né, de Amy Carmichael também, que tem uma história muito linda de missão, que realmente também inspira a nossa vida. Ela traz de George MacDonald, textos, assim, lindíssimos, que eu deixei grifado, assim. Então, é um livro muito belo, é um livro lindo de se ler e é emocionante, com certeza. É um livro que eu quero ter ele fisicamente para eu poder fazer as minhas anotações. Apesar de eu ter essa possibilidade de fazer pelo aplicativo, mas eu quero ter ele em minhas mãos. Bom, esses foram os livros que eu li esse semestre. Tem outro também que eu li, que foi Ortodoxia de Chesterton, mas ele não tá aqui comigo. E eu confesso que eu não retive tantas coisas, por isso que eu não quis falar sobre ele nesse vídeo. Mas foi um livro que eu li, e eu preciso reler pra poder falar dele melhor um dia, quem sabe. Bom, se você chegou aqui até o final desse vídeo, eu quero agradecer pela sua presença. Quero te agradecer porque você esteve aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta ele. E é isso, um beijo e até mais.